E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar hoje sobre o sistema respiratório, que estão os pulmões. Aqui é a narina, que leva o ar até os pulmões. E aqui nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Como vocês podem ver, aqui está o coração. Ok? Nós vamos falar sobre esses dois elementos hoje. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no meu canal Adriano Martins Diverso e me sigam lá no Instagram Adriano Martins Alves, ok? Bora pro vídeo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre respiração, como ela funciona. Sistema respiratório. A respiração celular se dá por uma série de reações que decompõem a glicose, um açúcar simples, liberando assim ATP, uma molécula que funciona como fonte de energia para as células. Para usar esse açúcar ou queimar essas calorias, o corpo precisa de oxigênio para decompor a glicose. A respiração celular usa oxigênio e, como produtos residuais, libera dióxido de carbono e água. O sangue é o sistema de entrega que transporta oxigênio dos pulmões para as células, o dióxido de carbono das células para os pulmões. Os principais órgãos do sistema respiratório são os pulmões, como já mostrei ali, contém músculos lisos que se expandem e se contraem. Quando os pulmões se expandem, criam uma diferença de pressão entre o interior do corpo humano e o ambiente externo, o que causa a entrada de ar. Quando os pulmões se contraem, a pressão dentro do corpo aumenta, produzindo a saída de ar. Palavras relacionadas ao sistema respiratório têm o prefixo pneumo, do grego pneumon, que significa pulmão. Pneumonia, por exemplo, é uma doença causada por uma infecção nos pulmões. Respiração. A respiração é um processo mecânico de inspirar e expirar. O processo é automático, não é preciso pensar para respirar. Quando precisamos de mais oxigênio, respiramos mais depressa. É por isso que ficamos ofegantes quando fazemos exercícios físicos. O corpo necessita de mais oxigênio para queimar mais glicose e assim obter mais energia. Existem duas cavidades, ou seja, aberturas por onde o ar pode entrar no corpo, o nariz e a boca. Quando inspiramos, o oxigênio entra pela faringe, a cavidade atrás do nariz e da boca, que leva o ar para a garganta. Como mostrei para vocês ali, a cavidade entre o nariz e o céu da boca é chamada de mesofaringe, e a cavidade entre o céu da boca e o começo da garganta é chamada de orofaringe. O ar com oxigênio entra na laringe, uma passagem muscular e aberta que liga os pontos de entrada da faringe aos pulmões. A laringe também sustenta e protege as pregas vocais. A área que conecta a faringe e a laringe é chamada de laringofaringe. É esse desenho aqui, ó. Esse primeiro desenho.
Se houvesse apenas uma cavidade, os alimentos iriam parar nos pulmões, junto com o ar. Para evitar que isso aconteça, a laringe se divide em duas cavidades. O esôfago, uma cavidade que vai até o estômago para a digestão dos alimentos. A traqueia, que vai até os pulmões quando comemos. O epiglote, uma pequena porta de vai e vem no fundo da garganta. Esse desenho aqui. É esse desenho aqui, ó, em azulzinho. Fecha a traqueia, evitando que o alimento entre nas vias aéreas quando você come, mas a mantenha aberta quando você respira. Quando engolimos, a traqueia se fecha, por isso não conseguimos engolir e respirar ao mesmo tempo. Antes de chegar aos pulmões, a traqueia se divide em dois brônquios. Um deles penetra o pulmão esquerdo e o outro penetra o pulmão direito. O ar passa por ramificações menores chamadas bronquíolos, até chegar aos alvéolos. Os alvéolos transferem o oxigênio dos pulmões para o sangue, que o leva até as células. Então, esse desenho aqui. De cima aqui, ó. Proteção dos pulmões. O sistema respiratório e seus órgãos têm duas proteções: cílios, pelinhos que revestem várias cavidades do corpo; muco, líquido espesso e pegajoso. Tanto os cílios quanto o muco evitam a entrada de substâncias nocivas como poeira, bactérias e vírus nos pulmões. Os cílios movem o muco sujo para cima até a extremidade superior da traqueia. Os cílios se movem para frente e para trás em movimentos ondulares. Eles estão sempre transportando muco. O muco pode ser expelido pelo nariz, cuspido ou engolido. O ácido gástrico se encarrega de matar qualquer germe que tenha contaminado o muco. Fumar destrói os cílios da traqueia e do sistema respiratório. Por isso, os fumantes têm aquela tosse carregada. Eles precisam dessa tosse para expelir o muco dos pulmões. Só uma curiosidade aqui: como é o pulmão de quem fuma e de quem não fuma. O pulmão de quem não fuma é rosado, elástico e limpo. O pulmão de quem fuma acumula alcatrão e fuligem, ficando com manchas escuras, perde a elasticidade, sofre inflamação crônica e apresenta alto risco de doenças graves como enfisema e câncer. Pulmão de quem não fuma. Cor: possui uma coloração rosa clara e limpa. Tecido: é macio, flexível e cheio de ar. Funcionamento: os alvéolos, pequenas bolsas de ar, abrem e fecham bem para oxigenar o sangue. Defesa: os cílios das vias aéreas funcionam para varrer poeira e germes sem problemas. Pulmão de quem fuma. Cor: fica cinza ou preto por causa do acúmulo de alcatrão e resíduos tóxicos da fumaça. Tecido:
fica duro, inflamado e perde a capacidade de esticar e encolher. Os alvéolos sofrem destruição progressiva, virando cavidades maiores e fracas, ou seja, o enfisema. Limpeza. Os cílios que protegem o órgão morrem, gerando acúmulo de catarro e tosse constante. E aqui está uma imagem do pulmão de quem não fuma, de quem fuma. Esse pulmão aqui é de quem não fuma. Esse outro aqui, esse outro aqui é de quem fuma. Olha a diferença. Olhem a diferença mais uma vez. É por isso que precisamos manter essa consciência e o hábito de não fumar para termos saúde. Agora eu vou falar sobre o sistema cardiovascular. Como vocês podem ver, aqui está o coração, certo? E aqui são as veias que conduzem o sangue até o cérebro e para o corpo. Vamos aprender mais um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular transporta nutrientes para todo o corpo. O componente principal é o coração, um órgão bombeador formado de músculos cardíacos. O coração bombeia sangue para todo o corpo inteiro. O sangue é um fluido com células que combatem infecções, transportam oxigênio e resíduos e reparam danos sofridos pela pele e pelos músculos. O coração tem 4 câmaras, dos átrios e dos ventrículos. O sangue sempre vai de um átrio até o outro. É esse aqui, ó. Vocês podem ver. As palavras relacionadas ao sistema cardiovascular têm o prefixo hemo ou hemato, do grego aima, que significa sangue. Hemofilia, por exemplo, é a doença na qual uma pessoa sofre sangramentos excessivos devido a uma deficiência no coagulamento do sangue. O sangue é produzido nos ossos e tem 2 partes: plasma, que é composto de água e proteínas dissolvidas, constitui cerca de 55% do sangue. Sais, proteínas e células, que constituem os 45% restantes. Entre as células estão as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Como 45% do sangue são compostos de sais e células, o sangue é muito mais espesso que uma solução como a água do mar, que contém apenas 4% de sal e outras substâncias. As hemácias são o tipo de célula mais comum no sangue. Elas transportam oxigênio para as células do corpo e removem resíduos. As plaquetas são as células reparadoras. Se uma parte do corpo está danificada, elas correm para o local para formar coágulos e evitar novos sangramentos. Como vocês podem ver
nesse desenho aqui. Esses vermelhinhos e esses azulzinhos. Quando o machucado forma uma casca, é porque as plaquetas estão trabalhando. Quando um trecho do sistema cardiovascular está danificado, as plaquetas vão até a área e liberam substâncias para atrair mais plaquetas. Esse é um exemplo de retroalimentação positiva. Os leucócitos ajudam a proteger o corpo de bactérias e vírus nocivos. Existe cerca de uma plaqueta para cada 20 hemácias, cerca de um leucócito para cada 700 hemácias. Esses de branco aqui são os leucócitos. Esses brancos aqui são os leucócitos. Circulação do oxigênio. Sistema cardiovascular depende do sistema esquelético para produzir células sanguíneas. A medula óssea forma células sanguíneas de todos os tipos que entram no sistema cardiovascular por meio de capilares, os menores vasos sanguíneos do corpo. Então, aqui está a medula óssea. Esses brancos aqui, medula óssea. Os capilares são finos que as células sanguíneas têm de passar por elas em fila indiana. As hemácias desoxigenadas não contêm oxigênio. Para receberem oxigênio, precisam percorrer as veias e chegar ao átrio direito do coração. Veia, vaso sanguíneo que transporta sangue desoxigenado. Dentro do coração, o ventrículo direito bombeia o sangue desoxigenado para os pulmões. Ali o sangue entra em um novo conjunto de capilares. Os capilares, os alvéolos dos pulmões, trocam oxigênio e dióxido de carbono no processo de respiração. O oxigênio então entra no sangue e é absorvido pelas hemácias. As hemácias absorvem oxigênio usando hemoglobina, uma molécula que contém ferro. Esse ferro atrai o oxigênio como um ímã, fazendo com que ele permaneça nas hemácias. Quando elas percorrem o corpo, esse sangue é chamado de sangue oxigenado, porque contém oxigênio. O movimento espontâneo de gases sem o uso de energia entre o gás dos alvéolos e o sangue dos capilares dos pulmões é chamado de difusão. A circulação continua quando o sangue oxigenado retorna ao coração pelo átrio esquerdo, de onde passa para o ventrículo esquerdo, de onde é bombeado para uma artéria, chamada aorta, que se ramifica para levá-lo a todas as partes do corpo. Artéria, vaso sanguíneo que bombeia sangue oxigenado. Quando as hemácias percorrem as artérias, entram em capilares que levam as células do corpo. Quando elas entram em ambientes pobres em oxigênio, o oxigênio da hemoglobina se separa das hemácias e é absorvido pelas células. O sangue desoxigenado então deixa os capilares e é levado para as veias, completando o ciclo da circulação.
a viagem do sangue pelo corpo. Então aqui está como que ocorre a viagem do sangue pelo corpo, tá ok? É o que já citamos aqui: sangue oxigenado dos pulmões, mais átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, mais aorta e depois outras artérias, mais capilares, mais átrio direito, mais ventrículo direito, pulmões para oxigenação. Em seguida o ciclo começa, ou seja, é sem parar, é uma rotina diária que isso acontece. Sangue oxigenado é chamado de sangue arterial. Sangue desoxigenado é chamado de sangue venoso. Geralmente, artérias transportam sangue oxigenado e veias transportam sangue venoso, com exceção das artérias e veias pulmonares. Aqui está representado um coração, onde temos o átrio direito, o átrio esquerdo, as veias, tá ok? Esse é o coração humano, onde que chega o sangue e o ciclo começa tudo de novo. Falou? Para quem tinha curiosidade de saber um coração humano como é que é, ele é desse jeito aqui, tá ok? Para mais vídeos como esse, me sigam, deixe seu coraçãozinho, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. E por hoje é só isso, pessoal. Falou, valeu, até mais.